Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Como foi dito pela nossa companheira Valéria, o tema da nossa noite é almas gêmeas. Muito temos a falar sobre esse tema que está no inconsciente coletivo, tema que muitas vezes é envolto de muita fantasia. Mas o que tem a ver esse tema com a doutrina, não é? Com a doutrina espírita? E aí nós provocamos almas gêmeas. Gêmeas? Para aqueles que desejarem, né, se aprofundar um pouco mais no tema, é importante colher, né, alguns desses detalhes em um livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Sexo e Evolução. No livro Há 2000 anos, nós temos também boas referências que vamos citar logo mais. A Voz do Monde, Vida e Sexo e Jesus no Lar. Olha só quantos livros falando sobre esse tema. Mas vamos começar pelo começo. Qual a origem do termo almas gêmeas? Almas gêmeas vem lá da mitologia grega, não é? Diz a mitologia que Zeus, ao criar um ser que, segundo a história, foi um dos seres mais fantásticos que Zeus já criou. Um dos seres mais completo. Um dos seres mais felizes, porque nele englobava todas as possibilidades. Zeus teria criado Andrógeno, um ser que em um único indivíduo existia homem e mulher. Toda a felicidade possível estava nesse ser. E ele se orgulhava muito dessa criação. Conta a história da mitologia que Andrógeno ficou entediado com tanta felicidade e resolveu destronar Zeus do seu trono. Detalhe, Andrógeno era um ser mortal, não era um semideus. Só que Zeus, quando percebeu que Andrógeno estava escalando o Monte Olimpo, ficou muito enfurecido com a traição de uma criatura pensar em destronar o seu ser criador. Então ele pensou em acabar com aquele ser. Mas meditando um pouco mais, resolveu não vou exterminar esse ser, mas vou dar-lhe um castigo que sirva para o resto da sua eternidade. E o castigo que Zeus impôs a Andrógeno foi a separação desse ser para o resto da eternidade, separando o que seria homem e mulher. E a pena desse ser seria um buscar o outro para o resto de suas vidas. Esse ser só se sentiria completo se encontrasse a outra parte. E daí, muito do que nós criamos, ouvimos, falamos, tem sua origem nessa história mitológica. Enquanto o ser não encontra a sua cara à metade, vive em angústia, vive em tristeza, vive procurando o seu par. E a pergunta que lhes faço é: seria então real a história das almas gêmeas? Ou melhor, almas andrógenas, que dão origem ao termo almas gêmeas, ou hermafrodita? Muito do que nós estudamos da mitologia, nós não podemos encarar como realidade dos fatos. Mas ela explica muita coisa que está alojada em nosso inconsciente. Ele explica, não só do ponto de vista teórico, mas prático, situações que nós desconhecemos.
mas lá na origem tem alguns porquês que não necessariamente siga o rito cartesiano dessas explicações. E quanto a nós, podemos buscar encontrar nossa alma gêmea, nossa cara metade? Seria possível isso? Ou qualquer indivíduo serve para qualquer indivíduo? Basta a gente se adaptar a eles. Questionamento. Existe até novela com esse nome, né? Almas Gêmeas. Não sei se vocês se recordam, mas alguns anos atrás tivemos uma novela, fez muito sucesso. Logo no primeiro capítulo a gente via, não é, um processo de reencarnação, onde o espírito ele se vinculava àquele ser que encarnava no exato momento do nascimento. Nós, enquanto espíritas que estudamos sobre o tema, sabemos que aí existe uma impropriedade, porque o vínculo do espírito com o ser reencarnante não acontece no momento do nascimento, mas quando? Na concepção. Mas foi uma novela que fez muito sucesso, e durante toda a trama da novela existia aquele personagem que buscava um ao outro, simbolizando aquele amor eterno. O sentido da existência das almas gêmeas está tão presente no inconsciente coletivo que é muito difícil nós nos afastarmos dele, isso é verdade. Porque ainda que nós desconheçamos a mitologia grega, ainda que nós não tenhamos assistido essas novelas, lido os livros, as histórias, o que nós buscamos, está muito vinculado a essa cara metade. A esse ser que nos completa, que supostamente foi separado por Zeus, lá atrás. E a pergunta que eu lhes faço é, e para o Espiritismo, existe ou não alma gêmea? O que vocês acham? Existe? Não existe? Os casamentos que nós temos hoje, muitos que nós vemos felizes, são almas gêmeas? Aquelas pessoas que são radiantes, quando o outro chega no ambiente, os olhinhos faltam brilhar. Não é assim? Isso seria, de fato, almas gêmeas? Allan Kardec pergunta, em um livro dos Espíritos, pergunta 298, as almas que devam unir-se estão, desde sua origem, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia reunirá? O que Kardec está fazendo aí? Kardec está resgatando na mitologia essa coisa de um ser criado especificamente para o outro, para que ele possa servir de sua metade. Olha o que os espíritos respondem. Não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resultam a completa felicidade. Kardec ainda insiste na pergunta 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Olha a resposta dos espíritos. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Ou seja, isso denotando que cada espírito é individual e único. Ele por si só se completa
para todas as necessidades de crescimento e avanço espiritual. Nós não dependemos, na sua unicidade, de um outro espírito para evoluir. Outros espíritos nos auxiliam, com certeza. Nos apoiam, nos ensinam. Precisamos deles? Precisamos, enquanto comunidade. Mas enquanto ser espiritual, somos únicos e completos. E o que Allan Kardec tem a nos dizer sobre as almas gêmeas? Porque o que nós ouvimos foram as respostas de São Luís, espírito consultado quando Allan Kardec estava escrevendo, codificando o Evangelho segundo o Espiritismo. A resposta se encontra no volume 1 da Revista Espírita, sobre o título Metades Eternas. Allan Kardec, ele trabalhava, não é? E ele recebia muitas cartas. Quem aqui teve a oportunidade de assistir o filme Allan Kardec deve ter visualizado o seu trabalho. E em maio de 1858, na comunicação entre espíritos, um encarnado e outro desencarnado, que viveram muitos anos casados. Um homem viúvo, pai de 5 crianças, ele já estava muito triste após a morte da esposa. Começou a frequentar um centro espírita que tinha práticas de trabalhos de mediunidade. E foi dado a ele a oportunidade de dialogar com a esposa em uma sessão mediúnica. E ele questionou com muita saudade dela: por que, quando nós estávamos aqui, encarnados juntos, vivíamos brigando e discutindo? A esposa responde, como espírito: na verdade, a maioria das uniões são provacionais. Raras são aquelas que se completam. Olha a afirmativa. E é uma graça de Deus quando essas metades se unem. Aí a gente fica um pouco confuso, porque quando a gente ouve as respostas de São Luís, a gente vê que as respostas são diretas, né? São claras, não deixam dúvida. Quando a gente vai pesquisar um pouco mais na revista espírita, a gente percebe que existe essa possibilidade de encontros de metades. Tivemos a oportunidade de conhecer a história de uma ex-presidente do Centro Espírita GECAD, Grupo Espírita Casa de Davi, a qual eu tive o prazer de ser trabalhador por mais de 18 anos. Nessa casa, o presidente atual, João Gomes Barbosa, ele narra a história da ex-presidente, onde ela tinha um casamento, ela já era idosa, tinha uma relação muito amorosa com seu marido. Ele desencarna primeiro, ela desencarna depois, alguns anos depois. E a relação deles era aquela relação de idosos, um pegar na mão do outro, não é? E sair para jantar, para passear, caminhar no parque. E você olha para um casal desse e diz: ali existe amor, graças a Deus. E foi dada a permissão desse espírito, dessa trabalhadora incansável do GECAD, vir dar uma comunicação em nossa casa. E na oportunidade foi questionado como eles estavam no plano espiritual. E pasmem, com todo o amor e afetividade que eles tinham no nosso plano, ela nos afirmou que ela não tinha a menor ideia onde o esposo estaria. Não sabendo ela se ele estava numa condição melhor ou inferior ao dela. Fato é que após o desencarne, tinham se passado, acho que pouco mais de 5 anos, ela não tinha nenhum registro dele.
O que isso nos mostra? Que nem sempre aqueles que os nossos olhos estão vendo, no sentido de, olha, que casal unido, significa que após o desencarne, continuarão juntos. Esse processo de afinidade de pares requer muito mais que braços dados, de mãos dadas, de sair juntos. É algo que necessita a comunhão dos espíritos, não apenas do estereótipo. Situação completamente resolvida, correto? Não existe alma gêmea e ponto final. Só que aí nós trazemos um contraponto, um momento. A questão merece interpretação um pouco mais aprofundada. No livro de Emmanuel, há 2000 anos, livro esse publicado em 1939. Já tem um bocado de ano, né? Publicado em 1939. Emmanuel traz algumas revelações, no mínimo intrigantes, sobre o tema. Na obra, a personagem Lívia, esposa do protagonista Públio Lentulus Cornélius, juntos constituíam almas gêmeas. Emmanuel afirma isso, que Lívia e Públio eram almas gêmeas. E o que é que conta essa história, esse livro? Não farei aqui spoiler, porque, de repente, existem pessoas que nunca leram. Sugiro que leiam. Mas esse livro é passado na época de Jesus. Públio, uma das encarnações de Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. Ele era senador, uma pessoa extremamente orgulhosa, e Lívia, uma mulher muito vigorosa na sua fé, muito centrada, muito amorosa. Era o esteio da família. E eles tinham uma filha chamada Flávia. E graças às dores trazidas a essa família a partir de doença da filha Flávia, é que a trama se dá. É a partir das dores no seio familiar que Emmanuel, na encarnação de Públio, começa a ser sensibilizado por Jesus. E a história vocês podem ver lendo o livro. Lívia recita para o marido Públio um lindo e maravilhoso poema, criado por ele, para ela, quando eles ainda eram adolescentes e já namoravam. Só que nós espíritas, nós começamos a interpretar de forma equivocada os textos quando publicados em 1939. Foi um verdadeiro tumulto no meio espírita, porque muitos não aceitavam aquilo, aquelas afirmações. Alguns diziam, pegavam o livro dos espíritos e diziam, olha, como a gente pode ver, não existe essa coisa de almas gêmeas. E começou a haver dissensões dentro do movimento. Por causa do enfrentamento de interpretações tecidas acerca da existência ou inexistência das almas gêmeas, toda a beleza excelsa contida nesse poema e parte da obra, proveniente das paragens de luz, foi perdida e desprestigiada por alguns confrades. Ou seja, tudo fruto de interpretações, não é? Exegetas, interpretações que querem ler apenas o que está preto no branco. E muitas vezes, hoje, nós nos encontramos com esse pensamento radical para interpretar uma série de coisas da vida trazidas pela doutrina espírita. Outros ainda justificaram o ocorrido atribuindo ao médium Chico Xavier possível falha na comunicação.
onde, neste caso, considerou-se que não foi o autor espiritual Emmanuel que editou as palavras, mas sim o psiquismo do médium, transmitindo-se dessa forma ideias equivocadas. Até entre nós, Chico Xavier sofreu, não é? Até entre nós. E aí o que acontece? Emmanuel foi então convidado a fazer uma reflexão sobre a sua abordagem a respeito do tema almas gêmeas, contido no livro Em Reunião na FEB. Em outras palavras, os dirigentes da época da FEB, que nessa época, como não existia Brasília, não é? Foi na sua sede, se não me engano, no Rio de Janeiro, e lá se reuniram e pediram autorização à espiritualidade para que Emmanuel viesse e explicasse melhor essa história. Como assim? Almas gêmeas? Emmanuel, então, solicitou que conservassem a obra na íntegra. Não mexe em nada. Tudo que foi dito existe de fato. Por que Emmanuel insistiu em utilizar a terminologia almas gêmeas na sua obra? Já que a gente percebe que se eu for fazer uma interpretação literal, almas gêmeas não existe. Mas por que então ele insistiu com isso? Os espíritos já haviam nos esclarecido nas questões 298 e 299 do Livro dos Espíritos, de que não há união particular e fatal de duas almas, e que a expressão é inexata, referindo-se às metades, não é isso? Emmanuel vem nos esclarecer que ali está presente o sentido de alma gêmea, perfeitamente identificada, não aquela alma gêmea das metades eternas. Olha o que Emmanuel vem nos esclarecer. Não é por acaso que Emmanuel é um dos espíritos de passagem no planeta Terra com maior cabedal de estudo e conhecimento sobre o Evangelho do Cristo. Por mais de 70 anos, Emmanuel, através das suas mensagens e da psicografia de Chico Xavier, nos encaminhou pérolas do Evangelho. Lembram-se do relato de Allan Kardec no volume 1 da Revista Espírita sobre Almas Gêmeas, em que o espírito da esposa chegou a afirmar que a maioria das uniões são provacionais. Mas existem aqueles que, agraciados pela lei divina, podem encontrar nessa encarnação a felicidade desse reencontro. E por isso, o festejar esse reencontro, não é? Que não necessariamente está vinculado àquele pensamento da mitologia grega, de seres que foram criados um para o outro. Existe diferença nesse sentido. Emmanuel nos ensina ainda que podemos ser gêmeos no sentido afetivo, profundo, idênticos nas aspirações, e nos completaríamos uns aos outros, mas sem nos esquecermos da coletividade em geral, pois senão esqueceríamos do mundo que tanto precisa do nosso amor. Uma coisa é a relação afetiva que eu tenho para com alguém, mas sem esquecer da coletividade. Não sei se vocês já tiveram experiências, não é? É muito comum na adolescência, quando estamos começando a namorar, aí você encontra aqueles casais que um vive para o outro apenas, né? Esquece todos os coleguinhas. O grupo, a coletividade, adeus. Não é? Isso muitas vezes acontece conosco. Esquecemos os outros e vivemos apenas para aquele, vivenciando aquele amor supostamente eterno. Eterno enquanto dura, não é? Como já dizia o poeta. Em suma, almas gêmeas é diferente de almas das metades eternas. Determinismo de que um espírito foi criado para o outro. Então, nesse sentido, realmente, não existe almas gêmeas. Mas almas gêmeas é igual a almas perfeitamente identificáveis, simpáticas, afins.
Então, à medida que nós vamos construindo a nossa evolução espiritual, é natural que nós comecemos a entrar em comunhão com espíritos afins. E a partir desse momento, dessa afinidade, existe almas gêmeas, não é? Espíritos particularmente identificados entre si. E sobre o sexo praticado entre as almas? O que é que a doutrina tem a nos orientar, a nos ensinar sobre isso? Encontramos no livro Sexo e Evolução, do autor Walter Barcelos, um texto muito interessante. E eu peço licença a vocês para lê-lo na íntegra. A subida dos degraus evolutivos do amor sexual. Ele nos afirma: subamos com destemor os degraus evolutivos do amor sexual, desprendendo-nos da lama viscosa e pantanosa do desejo brutalizado e da posse tirânica, adquirindo em nós mesmos, passo a passo, esforço a esforço, sofrimento a sofrimento, os mundos novos da sensibilidade psíquica do amor conjugal, do amor familiar, do amor maternal, no amor paternal e no amor à humanidade. A gente percebe que a relação sexual construída a partir do amor, ela se pereniza. Diferente daquele amor, ou melhor, suposto amor vinculado à posse, ao desejo brutalizado. No grande futuro da humanidade, depois de séculos e séculos de educação da alma, quando as criaturas humanas se espiritualizarem, pois a evolução espiritual é uma certeza divina, os casais na Terra, em sua maioria, serão almas simpáticas, almas irmãs ou almas gêmeas, iluminados pelas aquisições morais das almas marcadamente femininas ou acentuadamente masculinas. Esse é um processo que nós estamos construindo enquanto espíritos individuais, mas que em comunhão com a coletividade chegamos nesse grau evolutivo. E ele conclui dizendo: empreendamos este programa de evolução do instinto sexual agora, enquanto nos encontramos nas luzes da experiência física. A oportunidade de estarmos encarnados é um prêmio que precisamos aproveitar e agradecer a cada dia. Porque enquanto espíritos, existe uma série de sensações que não conseguimos multiplicar, construir. A nossa capacidade cognitiva enquanto espírito requer que nós estejamos aqui experimentando o que é ter ciúme, o que é ter fome, o que é ter desejo. Situações que, quando nós mexemos com o psiquismo, com os hormônios, tem um efeito muito diferente daquele que não tem mais o corpo físico. O que não quer dizer que, enquanto espíritos tivermos, não vamos evoluir. Existe evolução. Mas experimentarmos na carne essas experiências faz com que a gente avance de forma muito mais acelerada. Felizes são aqueles que passam pelas dores, pelos problemas, aprendendo aqui, encarnado. Felizes são aqueles que conseguem entrar no processo educativo sexual sem precisar passar por séculos na erraticidade. Nós abrimos os jornais e vemos casos e mais casos se multiplicando de violência do homem para com a mulher. Fruto de quê? Fruto da falta de educação sexual. Muitos homens pensam que a mulher é sua propriedade, e não é. Enquanto ele não começar a praticar e exercitar isso,
continuará no abismo, sem perceber a necessidade de evolução. Mas um dia, todos nós despertaremos. Todos nós, sem exceção. O estado espiritual de almas gêmeas relatado por Emmanuel é para sempre? O que vocês acham? Uma vez identificado um espírito ou outro, tido a afinidade, esse espírito vai, para o resto da vida, continuar vinculado um ao outro? Pergunta de número 303A. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Resposta. Certamente, se um deles for preguiçoso. Opa! Daí a gente percebe que mesmo nos casos dos espíritos que um dia foram afins, almas gêmeas, se de repente um no seu processo evolutivo começa a ficar preguiçoso, o que vai acontecer? Naturalmente o outro começa a desafinizar-se com ele, que vai continuar progredindo, e o outro estaciona. Vai ter oportunidade de conhecer outras almas afins. Mas não existe esse vínculo eterno, graças a Deus, né? Porque senão, onde estaria o desejo de continuar crescendo e progredindo? Olha como Deus é perfeito na sua construção. Não quer que ninguém pare, não é? Nenhum de nós podemos parar. Allan Kardec nos afirma: a teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Necessariamente, limitado sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Então a gente percebe que Allan Kardec reitera a necessidade de continuarmos progredindo, independentemente do outro. Quando conseguimos avançar com outro, ótimo, não é? Quando não conseguimos, vamos continuar progredindo e puxando o outro na medida do possível, ou então se deixando ser puxado, não é? Porque a gente sempre se coloca, não, eu que estou elevando o outro, não é assim? Mas às vezes é o outro que está nos elevando, está nos levando para o caminho do bem. E nós encerramos com a breve mensagem que nos diz: a proposta de Jesus é que amemos uns aos outros como a nós mesmos, que repartamos igualmente nosso amor uns com os outros. E a teoria das almas gêmeas possui um caráter demasiadamente exclusivista, e sendo assim, não seria adequada para quem acredita na promessa do Cristo de que um dia haverá um só rebanho e um só pastor. É importante viver, não é, com alguém que tem afinidade, é muito importante. Divino. Agradeçamos a Deus se chegamos nesse patamar. Todos nós aqui presentes. Se hoje estamos vivenciando isso, ótimo. Mas chegará um dia que deixaremos de vivenciar. E aqueles que aqui estão, que não estão vivenciando isso, acreditem, um dia viverão e depois deixarão de viver. Faz parte do nosso processo. E é muito importante termos maturidade espiritual de reconhecer, entender isso.
Porque senão a gente não passa por dores tão lacinantes. Concluiremos com um poema. Lembra que eu falei que a Lívia tinha um poema recitado para Públio, que foi feito por ele mesmo. Trago ele para que vocês possam conhecer. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Linda demais, não é? Perfeita. Diante do que foi visto, ouvido, não é? Só nos resta conclamar a todos para conhecer Jesus, viver Jesus e praticar os ensinamentos de Jesus. Porque a partir do momento que nós façamos isso, pode acontecer o que acontecer em nossas vidas. Estaremos prontos, preparados para vivenciar uma vida a dois, ou durante algum tempo vivenciar uma vida só comigo mesmo, não é? Até que chegue esse espírito com afinidade, merecedora da nossa presença e o merecedor da presença dele ou dela. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre.